Lua nova no signo de Gêmeos, um novo ciclo que se inicia e com ele novas oportunidades que podemos plantar e semear na nossa vida. Então, se você quer saber como aproveitar ao máximo essa lua nova em Gêmeos, vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar várias atividades que você pode fazer para aproveitar ao máximo a energia dessa nova lunação. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rizzi e esse é um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, se você gosta de astrologia e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita para se inscrever e já ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago por aqui. E hoje eu vou falar sobre um tema que é a lua nova, né? Uma nova lunação que se inicia, a lunação geminiana e como a gente pode aproveitar ao máximo essa energia. Vou falar um pouco, explicar, né, o que é o aprendizado da lunação geminiana. Vou falar de Mercúrio, que também está em Gêmeos, né? Afinal, Mercúrio é o planeta regente de Gêmeos, então ele é o regente dessa lunação e agora no começo ele também está no signo de Gêmeos. Vou falar sobre o Sol que entra no signo de Câncer 3 dias depois da lua nova, né? Então mais uma vez a gente vai ter uma lunação geminiana com um toque de energia canceriana aí, que nós vamos viver essa misturinha de energias e vou dar várias dicas de atividades para vocês fazerem ao longo dessa semana de lua nova. Então vamos lá. No dia 18 de junho, agora no domingo, nós teremos lua nova no signo de Gêmeos. A semana de lua nova, né, sempre que a gente tem uma lua nova, é o início de um novo ciclo de mais ou menos 28 dias e meio, 29 dias, que é uma lunação. E esses primeiros 7 dias de lua nova, né, 7, 8 dias de lua nova, é um momento em que a gente fica um pouco mais introspectivo, né? Principalmente nesses 3 primeiros dias, quando o céu tá bem escuro, né? A gente não tem lua no céu à noite, e aí ela vai começando a aparecer bem fraquinha, bem fininha ali, perto do entardecer, mas a gente fica um pouco mais introspectivo. Se a gente for pensar lá atrás, os nossos antepassados, eles ficavam na caverna, né? Ficavam dentro, eles tinham medo de sair, porque eles podiam ser presas, né? Então, era um momento de organização e de planejamento, né? Hoje em dia a gente vive um tempo mais linear e a gente não vai percebendo esses ciclos, mas é muito importante a gente parar um pouquinho na lua nova e observar a nossa vida, né? Como que tá, o que eu quero intencionar para esse próximo ciclo, o que eu gostaria de fazer diferente, o que eu posso fazer diferente e se organizar para isso. Então é um momento de olhar para dentro, tá? Um momento talvez um pouco mais introspectivo. E cada lunação tem um aprendizado, né? E na lunação geminiana, a gente vem aprender a ser mais flexível na vida, a ter mais jogo de cintura, a saber se adaptar um pouco melhor às condições que vão aparecendo, aos desafios que a gente vai enfrentando ao longo da vida, usando um pouco da lógica, da racionalidade e do intelecto. É óbvio que a lunação geminiana também vai nos fazer olhar muito e explorar e melhorar a nossa comunicação, seja ela falada, escrita, gesticulada, a forma como a gente se expressa, a forma como a gente está compreendendo, aprendendo, absorvendo novas informações. É o momento em que a gente vai olhar para as nossas ideias, para os nossos pensamentos, para os nossos projetos, inclusive para poder dar vazão para eles, né? Tá um momento muito legal para comunicação, ainda vou falar depois, mas é um momento, a lunação geminiana, onde a gente quer buscar mais conhecimento, a gente pode ficar mais curioso, a gente quer buscar mais respostas, de repente a gente fica mais questionador, né? Então a gente quer ler, assistir coisas diferentes que não são o que a gente costuma assistir, né? Séries e filmes normalmente, ler livros, ler revistas, ler matérias na internet, conversar com pessoas para aprender com essa troca, fazer eventos de networking, né? Fazer todo esse escambo aí de informações. Uma outra coisa legal da lunação geminiana é que ela nos convida a respirar novos ares. Então, a sair um pouco da rotina, buscar um pouco de flexibilidade, de criatividade dentro de uma rotina que está morna, que tá sempre igual, né, que já tá caindo numa rotina chata, desmotivadora, né, então
buscar um pouco de movimento e dinâmica nesse dia a dia, fazendo atividades diferentes, respirando novos ares, de repente fazendo um caminho diferente, né? Todo dia você vai para o trabalho, de repente você escolhe fazer um caminho diferente, dar uma carona para alguém, para ir conversando, trocando, né, nesse meio do caminho, fazer viagens de final de semana. Importante respirar novos ares para buscar novas inspirações, porque tem um grande aprendizado da alunação geminiana para mim, que é a gente entender que não existe um único caminho para alcançar um objetivo. A gente tem várias possibilidades, vários caminhos possíveis que vão levar a gente a alcançar o mesmo objetivo. Então é ampliar o nosso campo de possibilidades, diversificar. Gêmeos é o signo da multiplicidade, né? Então é pra gente explorar as diferentes formas de fazer, de se expressar, de se comunicar, de ser mais flexível na vida. Então são todas essas as temáticas que a gente vai trabalhar aí ao longo dessa alunação geminiana. E bem no começo da alunação geminiana, até o dia 26 de junho, que é quando a Lua vai ficar crescente, a gente tem Mercúrio também no signo de Gêmeos, né? Mercúrio é o planeta regente de Gêmeos, é o regente dessa alunação. E com a alunação geminiana e Mercúrio em Gêmeos nessa primeira semana, a nossa comunicação está a todo vapor. A gente pode estar cheio de ideias na cabeça, a gente pode estar querendo colocar ideias no mundo, a nossa mente está muito acelerada, né? O nosso intelecto está muito acelerado. É importante tomar cuidado com a ansiedade, tá? Também, e com a dispersão. Às vezes você quer fazer tantas coisas ao mesmo tempo, não sabe o que faz primeiro, começa uma coisa, não consegue terminar, já faz a outra. Então é importante lembrar de ter foco quando você precisar, mas tá um momento muito legal, tá? Se você tem algum projeto de comunicação, negócios, vendas, trabalhos associados a marketing, divulgação de projetos e produtos, tá um momento muito legal de lua nova, né? Se você tem lançamentos para fazer, essa semana de lua nova acho que tá bem interessante, da alunação geminiana, onde as pessoas estão buscando coisas novas, né? Pode ser um momento bem legal de experimentação, e com Mercúrio em Gêmeos aí também dando um gás, tá? E logo depois da lua nova, então 3 dias depois, né, no dia 21 de junho, a gente tem o Sol entrando no signo de Câncer. E aí, mais uma vez, a gente vai viver a alunação geminiana junto com o Sol no signo de Câncer. São duas energias bem diferentes, né? Gêmeos é um signo rápido, lógico, racional, né? Precisa de movimento, de dinâmica, né? E Câncer é um signo de água, é um signo que tem uma sensibilidade, uma intuição, uma criatividade muito legal, né? O poder da imaginação, da fantasia, de uma coisa mais lúdica e intuitiva. Então eu acho que vai ser bem interessante, como a gente está falando de diversificar possibilidades, alternativas, a gente usar o nosso campo do sutil, o campo da intuição, né, o campo da sensibilidade de olhar para as coisas. A gente vai ter um mix aí, né, de olhar da racionalidade com a sensibilidade. Então, não precisamos ser só racionais, dá para trazer um pouco da racionalidade para a sensibilidade e dá para trazer um pouco do contrário, né, um pouco da sensibilidade para o modo muito racional e lógico de enxergar as coisas. Então, eu acho que vai ser uma mistura interessante pra gente ver. É óbvio, né, que o desafio com Gêmeos é a ansiedade, a dispersão. O desafio com Câncer, às vezes, é o apego ao passado, o rancor, né, a mágoa, que pode existir espaço para isso. Então, lembra de não ficar apegado, né, a coisas que foram doloridas ou até coisas que eram boas. Lembra que Gêmeos está ajudando a gente a criar uma dinâmica, de movimentar, né, e de caminhar em direção ao futuro, vivendo o hoje, que é o momento presente. E aí, já no dia 26, no dia 26 de junho, que é quando a gente tem a lua crescente, Mercúrio também vai entrar em Câncer. Então, vai dar mais, né, no momento, né, na fase de lua crescente, é quando a gente começa de fato ter mais ação e iniciativa. Câncer é um signo cardinal que tem iniciativa, então vem trazendo esse movimento do impulso de fazer de fato as coisas, colocar em andamento o que foi planejado e organizado aqui na Lua Nova. Eu vou te passar várias atividades para vocês que vão ser bem legais de fazer ao longo dessa semana de Lua Nova. Quando chegar a Lua Crescente, Mercúrio em Câncer já vai mudar um pouco o tom dessa alunação. Então, para quem quer aproveitar os projetos de comunicação, lançamento, pode aproveitar aí bastante a primeira semana, porque tá bem legal. A segunda semana também, semana de lua crescente, é sempre uma semana legal de impulsionar vendas,
de fazer novos lançamentos, né? Então, podem aproveitar para isso também. E agora então já pega papel e caneta para eu passar para vocês algumas atividades que eu considero importantes, tá? De fazer nessa semana de lua nova. E às vezes são coisas muito simples que a gente pode parar 5, 10 minutinhos para fazer e vão fazer toda a diferença ao longo desse próximo ciclo como um todo. Porque a gente vai se organizar e a gente vai viver as 4 fases da lua, né? As 4 fases principais pautadas nisso que a gente organizou e planejou agora, tá certo? Então a primeira coisa que eu trago é se permitir o recolhimento quando você sentir, né? É uma fase que pede uma certa introspecção em alguns momentos, então você tem que sentir muito a sua vibe. Principalmente nesses 3 primeiros dias. Então, o recolhimento, o descanso, fazer as coisas com um pouco mais de calma, se permitir, inclusive, pequenos gestos, né? Se permitir descansar, se permitir fazer uma massagem, se permitir ter uns momentos de relaxamento ao longo do dia quando você perceber que você não está produzindo, né? Eu preciso pausar. Eu vou parar 10 minutinhos, eu vou tomar um café, eu vou respirar novos ares, né? Eu vou, porque senão minha mente vai explodir de tanta coisa que tem nela. Então é importante se permitir fazer essas pausas, tá? Uma outra coisa muito legal, meditar e buscar uma conexão mais profunda, tá? Porque na semana de lua nova, a gente tem uma coisa muito legal que é esse olhar para dentro, né? Pensa que nossos antepassados lá atrás ficavam dentro da caverna. Então, assim, é um momento da gente olhar para dentro, para a vida com um pouco mais de profundidade, da gente sentir algumas coisas em nós que a gente está precisando mudar, transformar, incluir no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, meditar e se conectar, né, mais profundamente pode ser uma coisa muito legal nessa semana de lua nova. Refletir sobre a vida. Então, como eu falei, né, principalmente se a gente for pegar as temáticas geminianas que eu fui falando aqui, né, como é que eu tenho me expressado, me comunicado? Será que as pessoas entendem? Será que eu sou um pouco agressiva? Será que eu não sei me impor? Como é que será que eu estou me expressando? Eu dou vazão às minhas ideias? Será que eu sei ser flexível? Será que eu sou muito rígido, muito duro comigo mesmo, inclusive? Então, todas essas temáticas geminianas, é importante a gente refletir sobre elas, como a gente tem vivido elas ao longo da nossa vida. E aí a gente pode identificar as faltas e as falhas. O que eu posso fazer um pouco melhor? O que eu posso aprimorar? Né? O que eu posso criar de novo hábito na minha vida que vai me ajudar a melhorar alguma coisa que eu acho que não tá tão legal? Sinto que as pessoas não estão me entendendo, de repente eu não sei me expressar direito. Será que eu posso trabalhar a minha forma de me expressar ao longo dessa alunação? Tá super bacana para isso. Então, é importante essa reflexão para a gente entender, né, os pontos de melhoria e de aprimoramento. Reconhecer os pontos de evolução, né? Se ouvir, né? Então, Gêmeos fala muito sobre a palavra, então a gente, às vezes, quando a gente coloca pra fora alguma coisa que a gente tá sentindo, parece que fica mais claro. Então, se você sentir que é o momento, pode buscar uma terapia ou buscar um amigo, alguém com quem você possa conversar. E ao passo que você vai falando, vai se ouvindo e vai se percebendo. Ou, se você preferir, pode escrever também, para dar vazão, porque quando a gente coloca para fora algo, aquilo se torna mais real, ou parece que aquilo faz mais sentido, né? Quando a gente parece que não tá entendendo direito o que tá acontecendo, e quando a gente põe para fora, aquilo fica mais fluido, parece que a gente entende melhor o que tá acontecendo. E aí já vamos começando a partir para a organização. Então, pensar em novos hábitos que você quer incluir na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, né? O que eu posso incluir? A alunação geminiana pede para a gente ampliar o conhecimento, de repente eu posso começar a ler mais, como é que eu posso incluir isso dentro da minha rotina, né? Pensar em novos projetos que você gostaria de fazer, né? Quais são os projetos que eu gostaria de ter um dia e colocar no papel, né? E se organizar e se planejar para o próximo ciclo. Tem 2 atividades que eu acho muito legais de fazer. A primeira delas é um mapa dos sonhos, tá? Então não é algo para esse ciclo. São coisas que você deseja na sua vida. Pega uma folha de papel em branco, escreve seu nome no meio e começa a puxar umas setas. Vai puxando umas setas para áreas diferentes da sua vida. Então, na área pessoal, o que eu gostaria de fazer? Na área da carreira, na área do trabalho, nas viagens, quais são os meus sonhos com relação a isso, né? Eu tenho um sonho de fazer uma viagem para o Japão. Legal, coloca lá. E aí, você vai já escolher
algumas dessas coisas, você vai olhar para todas elas e falar: será que hoje eu já tenho criado um movimento mais consciente? Ou eu tô só deixando lá isso no campo da imaginação? Eu quero muito ir pro Japão, um dia vai acontecer. Não vai acontecer se você não trouxer isso para sua realidade. Então se organiza para isso, né? Eu quero ir pro Japão. Quanto é que será que custa uma viagem pro Japão? Pesquisa. Quanto é que será que eu preciso guardar por mês, né? Fazer uma poupança, guardar um dinheiro para isso? Quanto por mês eu posso fazer? Como é que eu posso organizar, né, o meu dia a dia? Então, dá uma olhada nesses sonhos. Isso é uma coisa legal da gente revisitar todo mês. Todo mês a gente não tem uma alunação nova, a gente não tem um ciclo novo. Então, todo mês é um momento legal da gente revisitar esse nosso mapa dos sonhos, porque os nossos sonhos eles vão mudando, né? A gente vai se transformando, as nossas vontades e os nossos sonhos também. Então, pega esse mapa dos sonhos, faz agora na lua nova, puxa essas setinhas para as áreas diferentes da sua vida, da forma como você sentir, não tem certo ou errado, tá? E vai mapeando desses sonhos o que é que você já está criando de movimento em direção a eles, tá? E aí já vai criando esse planejamento e essa organização. Não precisa ser para agora. O para agora a gente vai falar na próxima dica, que é preparar o ritual de manifestação da lua nova. Você vai listar de 1 a 3 coisas que você quer fazer neste ciclo, nesse próximo mês. Lembra que assim, não adianta listar todos os pontos do seu mapa dos sonhos, porque se você coloca muitas coisas novas para fazer num ciclo, acaba ficando muito difícil, você pode acabar desistindo, você vai acabar se frustrando no meio do caminho. Então, para ser mais realista, vamos colocar aí de 1 a 3 hábitos que eu quero mudar na minha vida, que eu quero incluir na minha vida ao longo deste ciclo geminiano. Vou dar um exemplo que tem tudo a ver com essa temporada geminiana. Eu preciso aprender inglês, eu fico empurrando com a barriga toda hora, eu sinto a necessidade de falar inglês melhor, beleza. Então vamos lá, vamos colocar isso como uma tarefa, né, como uma das tarefas aí para esse ciclo. Na semana de lua nova, qual que é o movimento que é esperado, né? Quanto tempo eu tenho por semana para me dedicar ao inglês? 2 horas, 3 horas, 4 horas? Legal. Qual que é o formato de aula que funciona para mim? Aula particular, aula em grupo, escola, aplicativo? Comece a pesquisar. Pesquisar professores, pesquisar escolas, veja se é possível fazer uma aula teste, qual é o seu budget, qual que é o investimento que você vai ter que fazer. Então, a semana de lua nova é para se organizar com relação a algo que você quer realizar nesse ciclo, tá? E aí na lua crescente, a gente começa a criar um movimento de ação mais em direção. Aí a gente vai tomar a decisão, não, então eu vou escolher esse caminho, eu vou comprar o material, eu vou fazer a minha matrícula, mas na semana de lua nova é para você ir planejando. Que nem eu falei, eu gostaria de ler um pouco mais. Quais são os livros que me interessam, né? Que tipo de livro eu gostaria de ler? Quando que eu gostaria de ler? Será que de manhã é uma hora legal? Será que eu posso ler à noite, na minha hora do almoço, né? Então, começa a pesquisar livros que te interessam, pede dica para os amigos, pesquisa, para aí quando chegar a lua crescente você compra, começa a ler. É óbvio que não precisa esperar a lua crescente, mas eu tô contando para vocês como é que funciona a energia de cada fase da lua nesse sentido. Tá certo? Então, aproveitem essa semana de lua nova para tomar consciência de quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, o que você quer realizar. Também procure organizar esses projetos dentro da sua realidade, dentro da sua vida. Liste quais são as coisas que você já quer começar a criar movimento dentro deste ciclo, né? E se permite descansar, refletir, pensar na vida e entender como é que você pode trabalhar dentro de você essas temáticas geminianas, a flexibilidade, a adaptação, o jogo de cintura, a sua comunicação, como é que você pode respirar novos ares, trazendo aquele toque de sensibilidade, intuição e criativo que Câncer vai trazer junto com esse ciclo geminiano, tá certo? Então é isso, se você gostou desse vídeo já sabe, deixa o seu like aqui e me conta nos comentários um desejo de lua nova, uma coisa que você quer incluir na sua vida e que você vai se comprometer em fazer nesse ciclo geminiano, tá certo? E também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima!